e o bambu. E o bambu. E o bambu. E o bambu. O deputado pergunta. E o momento. A sua sogra pergunta. E o sentimento. O empresário pergunta. E o documento. O policial pergunta. E o meu aumento. O cientista pergunta. E o pensamento. O religioso pergunta. E o crescimento. O ansioso pergunta. E o casamento. O filósofo pergunta. E o fundamento. Esse é o mundo complexo. É tanta dúvida junta. Ao menos uma tem nexo. É quando Silvio pergunta. E o bambu? E o bambu? E o bambu? E o bambu? O imperialismo, o aquecimento global e o futuro, o reator de plutônio, aquele furo na camada de ozônio, e o meu emprego, e o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego. Mundo estranho esse nosso, ninguém tem muita clareza, mas uma dúvida eu posso responder com certeza. E o bambu? É verdade, é verdade. E o bambu? Agora, alegria, gente.